Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Teixeira Martins, eu faço parte do LabMAF, sou estudante de Engenharia Florestal aqui na Universidade Federal do Pampa, em São Gabriel, e hoje a gente vai falar sobre o planejamento de voo, né, de drones, né? Esse vídeo é destinado aí para a disciplina complementar de introdução ao uso de drones na Engenharia Florestal, que vai ser ofertada aí nesse período especial de 2020. Então vamos começar aqui. Uma etapa muito importante que muitas vezes acaba sendo burlada, né, é a questão do checklist nele, né, verifica ali como está o funcionamento da câmera e tudo mais, dos motores, né, para ver se tu não vai ter problema quando tu for realizar o voo, né, isso falando antes de tu começar a planejar. E daí tu faz essa revisão, tu já vê, não, o equipamento está em ordem, eu vou fazer o planejamento para ir voar. Senão tu faz todo o planejamento e tal, chega lá no dia de fazer a operação, né, de fazer o levantamento, teu equipamento não está funcionando, tá? Verificar a condição da estação remota de pilotagem também é importante, né, o nosso controle remoto, vamos falar assim. Então, dá uma olhada em que estado ele está, se está funcionando os botões tudo certinho, os manetes, né, se a conexão com o equipamento está funcionando, se a conexão com o smartphone está funcionando. Então, isso daí é muito importante de fazer, né? Fazer essa verificação antes de começar a planejar também e antes de começar o voo. Verificar as condições da bateria, se não tem nenhuma bateria inchada, se a bateria está mantendo ali a carga certinho, tá? Se está carregando. Então, cuida muito as baterias, né? São baterias muito sensíveis. Verificar também as condições dos carregadores das baterias, né? Esses carregadores, eles têm uns pininhos ali, às vezes esses pininhos podem quebrar e aí já viu, né? Não vai estar carregando a tua bateria ou vai carregar e pode ocorrer uma explosão, enfim. Então tem que tomar muito cuidado também com a condição dos carregadores. E verificar as condições das hélices, né? Tendo uma hélice ruim ali, teu equipamento corre um sério risco de cair. Então manter as hélices limpas, né? Ver se não tem nenhum quebradinho, nada, porque tudo isso pode sim interferir na tua operação, tá? E após o voo, tu verifica toda a condição que está o equipamento, né? Se o equipamento não aconteceu nada com ele, limpa ele e guarda, né? Para fazer uma próxima operação aí com, com bastante cuidado. Ali na questão de antes de iniciar o voo, né, é sempre bom fazer uma boa revisão se a hélice está bem presa, né, se as hélices estão bem presas, se a bateria está em uma condição boa, se ela está bem encaixada no drone, né, para não ter nenhum imprevisto aí durante a tua operação. Então, dentro do planejamento do voo, é muito importante fazer esse checklist, pode ser feito em papel, ou mesmo monta uma planilha padrão ali no Excel e utiliza no teu celular, no teu tablet, né? Fica sempre salvo ali e coloca alguma observação, enfim, né? Mantenha o teu trabalho mais organizado. Informações da área, então, né? Antes da gente começar a planejar o voo, a gente tem que conhecer a área, né? O importante é tu conhecer presencialmente a área, mas muitas vezes a gente sabe que isso não acontece. Então, a gente pode ter quando vai fazer o voo, tem um KML, um KMZ, né? Um desses formatos do Google Earth, com a delimitação da área ali, que tu já vai ver, vai verificar o tamanho da área, né? Tu vai poder obter uma coordenada da área, ou se não tem essa delimitação da área em KMZ, né? Que é um polígono, né? Ter pelo menos as coordenadas ali, uma coordenada da área, né? E uma explicação sobre qual é a necessidade, né? O que tu vai levantar ali, se vai fazer o levantamento de um campo aberto, se vai fazer o levantamento de uma floresta, né? É interessante, é muito importante ter essas informações. O tamanho da área é essencial, né? Para a gente ver o quanto de bateria que vai precisar para fazer o levantamento. Então, essa é uma informação crucial aí para o nosso planejamento. Outra informação é sobre prédios, torres, árvores altas, barragens, se tem área de aeroporto próximo, né, área militar próxima, áreas militares, áreas de barragem, áreas de presídios, enfim, é proibido voar, vamos dizer assim, né? Então, se tem por perto ali, acaba ficando
complicado, né? Tu pode até solicitar o voo, mas dificilmente vai ser aprovado, tá? E a questão de prédios, de torres, de árvores altas é importante também para que não ocorram acidentes, né, ao longo da tua operação. Então, vamos partir agora para as condições meteorológicas que, né, é algo extremamente importante, né, a previsão do tempo. A gente, dentro do planejamento de uma operação, isso daí tem que ser muito bem observado, né, porque o clima varia bastante e às vezes tu pode olhar numa previsão tá uma coisa, em outra tá outra, então tem que tomar bastante cuidado. Então com chuva tu não vai ter como voar. Nevoeiro também não é interessante voar, né? Regiões de serra, enfim, acaba sendo bastante complicado, mas o nevoeiro, além de atrapalhar a linha de visada, né, do equipamento, alguma gotícula, alguma coisinha pode entrar no equipamento e afetar todo o sistema elétrico e tu perder teu equipamento. Então, não voar com nevoeiro também. Ventos e rajadas de vento. É bastante crítico isso, né? Dependendo do equipamento, no manual do equipamento vai dizer que ele aguenta até 36 quilômetros por hora de vento, mas não é interessante tu estar arriscando. Então, ali, quando tiver já uns 25 quilômetros por hora, já tenha mais cautela, né, em voar, né? Porque o vento pode estar 25 quilômetros, mas quanto que está a rajada de vento? Às vezes pode vir uma rajada e desestabilizar todo o teu equipamento. Então, correr o risco de perder teu equipamento, a autonomia não vai ser boa, e também pode acontecer um arrastamento da imagem, né? Dependendo da velocidade que ele está indo, enfim, e não resultar numa qualidade tão boa. Então, fazer um planejamento cuidando muito dessa questão de vento, né? Não adianta tu querer voar no limite do equipamento e colocar em risco a tua operação e o teu próprio equipamento. Temperatura também é algo que às vezes a gente não observa muito, mas uma temperatura muito baixa ou uma temperatura muito alta afeta bastante o funcionamento do equipamento, né? Pode ocasionar aí problemas no seu funcionamento e pode sim também tu acabar perdendo o equipamento por problemas aí com a temperatura. E daí a gente tem alguns aplicativos que facilitam muito a nossa vida, né, para verificar essas condições meteorológicas. O que a gente mais utiliza é o AV Forecast, né, que ele é um aplicativo já voltado, né, para operações de drone, então baseado em algumas variáveis climáticas, ele já te diz se é bom voar ou não. Então aqui, ó, o vento estava 23 quilômetros por hora, mas a rajada estava 20 quilômetros a mais, né? Tava 43 quilômetros de rajada de vento. A temperatura até tá ok, mas tinha aqui muita nuvem, né? Claro que aqui não era um horário dentro da janela de voo, mas era um período que estava ali meio nublado, né? Então ele já me diz aqui que não é bom voar nesse momento. E além disso, né, ele também tem uma previsão aqui, então praticamente o dia inteiro aqui não estava bom eu voar, né? Realmente estava um dia nublado, assim, dando alguns chuviscos, enfim, que não era interessante para voo. Então, o nome do aplicativo é o AV Forecast, né? Está disponível aí nas lojas de aplicativos dos smartphones. Tem também o Wind, tá? Que não é um aplicativo destinado diretamente para o público de drones, mas ele tem uma previsão do tempo bem completa e muito boa. Também vale a pena, né, tu conferir nos dois aplicativos como que dá a previsão aí, né, tu tá planejando a operação para uma semana, 2 semanas para frente, então é bom cuidar assim essas fontes mais confiáveis. E agora a gente entra na parte do plano de voo, né, propriamente dito, né, quais as variáveis que a gente tem que observar, como que a gente tem que definir, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o GSD, né, que é a distância de amostra do solo, que ele é a representação do pixel da imagem em unidades do terreno. E é essa variável aqui que vai garantir a nossa resolução espacial, ou seja, o nosso nível de detalhamento do nosso levantamento. E o GS dele está totalmente relacionado com a nossa altura de voo e com a distância focal do equipamento, né, que é o tamanho da lente de câmera, que isso daqui a gente não vai ter como estar manipulando, mas a altura de voo a gente pode manipular ela até a altura de 120 metros,
que é o permitido por lei, né? Depois de 120 metros, tu tem que fazer uma solicitação de voo especial, né? Enfim, pode ser que tu não consiga. Então, tem que pensar nesse GSD aqui, dentro no máximo do limite permitido de altura de voo, e também tem uma questão de autonomia, né? Não adianta tu colocar uma altura tão baixa para te ter um GSD menor, né? Que daí vai ter um nível de detalhamento maior, e tu não ter uma autonomia tão boa. Então aqui tem uma tabela da Horus Aeronaves, que é uma empresa que fabrica drones aqui no Brasil, né? Que eles mostram aqui para algumas funções, né? O quanto de GSD aqui que seria o ideal. Então, para cálculos na silvicultura, até 15 centímetros. Cálculos de agricultura ali, entre 5 a 10 centímetros. Localização de plantas daninhas, 5 a 10 centímetros. Identificação de falhas, aproximadamente 10 centímetros. Índice de vegetação, 15 a 30 centímetros. E por aí vai, né, para diversas outras funções, né, diversos usos, no caso. E aqui, né, no nosso caso, que é engenharia florestal, a gente vai estar trabalhando mais com essa parte de silvicultura ali, né, um pouco de agricultura, tá ali entre até 15 centímetros, né. Geralmente, com 120 metros de altura, que é o que a gente trabalha para ter uma autonomia maior, porque a gente não tem tantas baterias, fica menos que 5 centímetros de GSD. Então, tá mais do que bom, tá? Mas tem casos aí que acaba, se é um drone, não é, tipo, é um drone fabricado, vamos dizer assim, um drone caseiro, vamos dizer assim, que vai estar utilizando uma câmera comprada, separada e tal, acaba que o GSD acaba ficando maior, né? Não tendo um nível de detalhamento tão grande. Mas esses drones, por exemplo, da DJI, eles têm câmeras boas que já vem com, tu consegue ali com 120 metros obter um GSD já mais baixo, né? Consequentemente, um nível de detalhamento maior. Beleza? Então, pensar no GSD. GSD está relacionado com a altura de voo e a distância focal da câmera. A distância focal tu não vai ter como estar manipulando, a altura de voo tu pode observar, então, a legislação até 120 metros. E também pensar um pouco na questão da autonomia, né? Tu pode necessitar de um GSD menor, né? Mas tu voar com uma altura muito baixa, tu vai diminuir bastante a tua autonomia, beleza? Aí entra a altura de voo, né? Que eu já comentei bastante sobre isso. Então, até 120 metros é permitido ali. Velocidade de voo, é interessante voar. A velocidade de voo, né, de drones é definida em metros por segundo, então de 8 a 10 metros por segundo, definir ali, não colocar muito mais do que isso. 8, 9 metros por segundo já está excelente, para que não tenha arrastamento, né, e tu perca a qualidade aí da tua imagem, do teu levantamento. E aí, agora a parte de sobreposição frontal e sobreposição lateral, né, sobreposições são bastante importantes. Então aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar isso, né, de uma melhor forma. Tá, eu peguei essa imagem do site Mapa, né, Drone Mapping Analysis, que também é um software de processamento da imagem, tá? E aqui, então, em verde, a gente tem a nossa área de interesse, tá? E essas linhas cinzas, né, com pontinhos, a linha é as linhas de voo, os pontinhos são as fotos, no caso, e vejam que elas estão para fora da área de interesse. É assim que a gente deve planejar o voo. Nunca planejar o voo no limite da tua área de interesse, né? Coloca um pouquinho para fora, porque sempre vai ter distorções nessa parte aqui, né, de bordas, assim, do teu levantamento. Então, se tu tá colocando aqui bem no limite da tua área de interesse, pode ter bastante distorção aqui no teu levantamento, né? Consequentemente, teus produtos não vão ser tão bons. Então, agora entrando na parte de sobreposições. A sobreposição frontal, assim como está ilustrado aqui na imagem, né? A gente tem aqui a nossa largura, né? A largura da imagem aqui, a altura da imagem. E a sobreposição, então, é a área que vai ter em comum entre
entre fotos na mesma linha, no caso. Então, essa área de azul escuro aqui, tá? E a sobreposição lateral é a área que tem em comum entre fotos das diferentes linhas, né? Da linha do lado, no caso. E por que que a gente faz isso? Para que tem que ter essa sobreposição? Para que o software, né, de processamento ele identifique que tem algo em comum ali, ele possa fazer a amarração dessas imagens, né, e formar o nosso ortomosaico. Então, se tu não tem uma boa sobreposição, o teu produto, né, o teu ortomosaico e os outros produtos, modelos digitais de elevação, eles vão ficar com buracos. Então, a sobreposição é algo extremamente importante também. A gente trabalha geralmente, né, basicamente todos os levantamentos que a gente trabalhou, a gente utilizou a sobreposição frontal de 80% e lateral de 60%. Isso também acaba sendo influenciando na autonomia do equipamento, né? Quanto mais alta a tua sobreposição, mais fotos o equipamento vai estar tirando, então, consequentemente, né, tem uma autonomia menor, mas com 80 de frontal e 60 de sobreposição lateral, a gente consegue ter uma boa autonomia, um bom levantamento. Não aparece buracos nos produtos, tá? Então aqui, como eu comentei, falta de sobreposição causando buracos nos produtos gerados, e a falta de sobreposição pode ocasionar em falta de acurácia nos levantamentos que a gente utiliza pontos de apoio. E é muito importante salientar também que áreas homogêneas é mais comum ainda de acontecer esses problemas de, de aparecer buracos, né, nos produtos. Então a sobreposição tem que estar correta ali, né? Trabalhando com 80, 60% até o momento, a gente trabalhando com áreas homogêneas, né? Que as nossas áreas florestais aí basicamente não diferenciam muito. A gente não teve esses problemas de buraco, tá? Então lá quando a gente vai definir no aplicativo, no software de processamento, de planejamento de voo, observar bastante essa questão das sobreposições. E agora eu vou mostrar brevemente um plano de voo no Drone Deploy, tá? Que é um aplicativo, um dos mais utilizados, os drones da DJI, a gente utiliza muito, né, esse aplicativo para fazer os nossos voos autônomos, beleza? Então, pessoal, aqui está compartilhando então a tela do Drone Deploy, tá? Aqui está em português, mas ele é um software, não é um software brasileiro, tá? Então a página normalmente é em inglês. Aí para criar a conta é muito fácil, tá? A gente coloca um e-mail, coloca algumas outras informações aqui, companhia, aqui é o tipo de, de função, né? Se a gente é aluno, o que que a gente é, enfim. Tem aqui também se é de empresa, né? Vai colocar um e-mail, número do telefone e criar uma senha. E daí tu coloca aqui se tu fornece ou não serviço de drones para clientes e cria tua conta, beleza? Eu já tenho uma conta, então eu vou acessar aqui. Então, pessoal, o Drone Deploy é bem interessante porque a gente pode fazer o plano de voo pelo site e o Drone Deploy é um aplicativo, né? Então a gente tem que ter baixado no nosso smartphone o aplicativo dele. Mas a gente criando aqui no site, né, o plano de voo, a gente pode abrir ele no aplicativo, no smartphone, e depois enviar para o drone e fazer a execução do levantamento. Então, eu vou criar aqui brevemente, né, rapidamente, um projeto, né, que a gente chama de projeto, que eu vou pesquisar a cidade. Aqui ele está me mostrando Santa Maria, não São Gabriel. Vou mostrar aqui. Aqui eu tenho a Unipampa.
tá? Nessa área aqui. Aí a gente coloca em criar um projeto aqui. Vou colocar aqui exemplo. Daí aqui tem algumas opções, né, que a gente acaba colocando. Aqui eu vou utilizar planos autônomos, mapas e modelos, né? Até aqui ele coloca já que é o melhor para gerar mapas e modelos de sua localização. Beleza? Eu vou clicar aqui então. Ele já vai me criar um polígono aqui, tá? Então aqui a gente vai definir um polígono, todo o campus. Vou colocar ele mais para cá. Dando 2 cliques a gente consegue remover linhas. Realmente ele está ficando com essa linha aqui mesmo, mas é só um exemplo, né? Vai muito do jeito que a gente começa a montar o polígono, né? Se a gente monta de algum jeito, ele acaba traçando essas outras linhas aqui. E aqui não era área de interesse, mas não tem problema, tá? Não vai afetar muito. Vamos trabalhar aqui agora. Aqui a gente modifica a altura, tá? Vamos colocar no limite aqui de 120 metros. Aqui tem esse 3D aprimorado, a gente pode desativar. Aqui vejam que vai começar a operação no ponto que seria um dos pontos mais longe, né? Poderia ser aqui também um ponto mais longe, que é o interessante, né? Que é a questão da sobreposição, como eu falei, vamos colocar 80 de sobreposição frontal e 60 de sobreposição lateral. Aqui tem a direção de voo, a gente pode estar mudando essa direção, né? Então, vejam só. Então aqui praticamente fica reta as linhas de voo. Velocidade vou deixar aqui 8 metros por segundo, que é interessante. Aqui a gente pode mudar o ponto de onde ele vai começar. Agora ele está começando da área aqui nos fundos, mas está bom ali, não tem por que mudar. Evitar obstáculos, né? Aqui a gente pode selecionar a câmera. Então aqui a gente trabalha, né, com uma VIC-21. Deixa eu colocar a câmera dele aqui. Mas vejam aqui que está estranho, né? É mais de 2 hectares de área e o tempo aqui tá dando esquisito também. Então tem que revisar, né, no aplicativo se está certo, se deu certo esse plano de voo aqui. Porque pelo site ele não está mostrando como era para ser. Aqui mesmo a altura, eu clico aqui,
120, mas ele parece que não está salvando em 120. Beleza? Então agora vamos abrir o aplicativo e mostrar se deu certo ou não deu certo esse plano de voo aqui pelo site. Tá? Mas de qualquer forma era para mostrar para vocês dessa possibilidade que o Drone Deploy oferece. Mas sempre que possível é interessante já fazer o plano de voo diretamente no aplicativo, beleza? Então, pessoal, estou com o Drone Deploy aberto aqui. Vamos entrar aqui no exemplo que foi criado. Então, aqui aparentemente está certo, né? O ponto de início aqui correto, né? A gente tinha colocado 120 metros de altura, agora sim atualizou aqui, né? 23 hectares, 157 imagens, uma bateria. E como eu comentei com vocês, aqui o GSD, né? Que ele mostra 4,3 centímetros por pixel, menor do que a gente precisa, né? Para trabalhar com silvicultura ou com agricultura. Aqui o tempo de voo é praticamente 12 minutos. Aqui a gente pode vir para conferir. Tá tudo correto. Aqui só a velocidade que ele alterou para 9, né? A gente pode fazer com 8. 80% de sobreposição frontal, 60% de sobreposição lateral. Tá? Então, tudo correto. Aqui pelo aplicativo a gente não tem como definir também a questão da câmera, tá? Que eu mostrei para vocês que no site a gente pode definir se a câmera é do Mavic Pro, do Mavic 2.1, né? Enfim, mas aqui tá aparentemente tudo certinho, então. Aqui a gente pode alterar também, tá? A gente pode manipular mais esse plano aqui. A gente pode clicar aqui, né? 2 cliques apaga a linha. Pode vir aqui refazendo do jeito que achar melhor, né? Então vejam que a gente pode manipular por aqui também. Tem duas linhas ali que vão acabar se cruzando, mas não tem problema. Com um plano de voo bem simples, agora aumentou um pouquinho ali, aumentou 23 hectares, eu dei uma aumentada na área, mas basicamente é isso. Depois da gente fazer então esse plano de voo no Drone Deploy, né, vocês viram ali que o site tem uns bugzinhos, né, o site acaba sendo um pouco mais lento e a gente vai ajustando as coisas, parece que não ajusta, mas verificando ali no smartphone a gente viu, né, que estava certo, tava, que na verdade estava errado no site, mas que no smartphone estava certo, né? Eu já conhecia ali a área, já sabia quanto que dava mais ou menos um plano de voo dali, tá? Depois de fazer então o plano de voo, a gente solicita então o nosso voo, né? Tem as coordenadas da área, sabe ali mais ou menos quanto que a gente vai precisar de tempo, né? De janela de voo, sabe das condições meteorológicas, né? Verificou já nos aplicativos ali, no Avifarecast e no Wind, quanto que vai dar de previsão do tempo, né, para quando a gente for realizar o voo. Então, faça a solicitação de voo ali, né, seguindo o tutorial também que está disponível para vocês, beleza? Após fazer a solicitação de voo, tendo autorização, é só voar, tranquilo? Então aqui deixa nossas redes sociais, não deixe de nos acompanhar e então é isso, muito obrigado.